Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Viemos para mais uma boa nova, a boa nova do Evangelho, a boa nova de Cristo Jesus. Vamos meditar hoje em algo poderoso, irmãos. Poderoso. Vamos ajeitar aqui. Costumo dizer que o Evangelho de Jesus ele é simples e ao mesmo tempo poderoso, ao mesmo tempo profundo. E o que o Espírito Santo quer fazer conosco é cada dia lembrarmos daquilo que já ouvimos e nos fortalecer para a nossa caminhada. E eu estava meditando aqui, preparando esse estudo, e como que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Quando nós lemos a palavra, como que ele começa a trabalhar no nosso coração, e eu tenho certeza que em nome de Jesus vai trabalhar no seu coração neste dia, nesta noite, nessa terça-feira, você que está vendo um outro dia, né? A família Aide está no dia da terça, no dia da terça, mas eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, onde essa mensagem vai chegar, mas que Deus te abençoe. É um vídeo, é uma mensagem, estamos gravando aqui, preparando tudo para você, mas não me deixa só, não me deixe sozinho, tá? Fortaleça, nos edifica também, edifica a minha vida, dê a paz do Senhor aí, fala aí comigo, não me deixa só, tá? Quando a gente olha os comentários, a paz do Senhor, Deus abençoe, nós nos edificamos muito, ficamos muito felizes de não estar aqui sozinho, de ter um povo também que ama Jesus, e nós só amamos a Jesus se amarmos a sua palavra. Amém? Eu queria, irmãos, hoje começar um estudo em um livro abençoado, um livro poderoso, uma carta poderosa do apóstolo Paulo, que na introdução já me deixou muito impactado, tanto com o que Deus quer fazer na nossa vida, impactado com aquilo que às vezes nós precisamos fazer em Deus. E às vezes nos traz a consciência do porquê as lutas são tão grandes. Porque permanecer não é fácil. Porque continuar não é fácil. E a introdução desse livro está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu queria ler um pouco para os irmãos, não para tomar muito tempo, mas eu queria ler alguns versículos aqui para nós fazermos hoje um estudo de introdução da carta aos Efésios. Paulo escreve essa carta à igreja para ele está endereçado à igreja de Éfeso. E aí, por isso que o nome é carta aos Efésios, aos irmãos Efésios, que moravam, né, na cidade de Éfeso. Vamos ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vamos ler a partir do primeiro versículo em diante. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Eu li alguns versículos aqui, irmãos, porque em palavras rápidas, para que o entendimento nosso seja mais simplório, lemos um pouco do primeiro capítulo da carta aos Efésios, e Paulo traz uma intenção tão grande que precisa chegar a nós. O Espírito Santo deseja que chegue até nós essa intenção do Espírito Santo nessa carta. A primeira coisa que eu vejo aqui é que Paulo, eu até anotei algumas coisas aqui, que o próprio texto diz, como é estudo, gente, então não vamos sair do texto, tá? Olha só, versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Primeira coisa, nos abençoou. Versículo 4. Como também nos elegeu. Versículo 5. Nos predestinou. Versículo 9. Ele descortinou-nos o mistério da sua vontade. Ou seja, ele revelou qual é a sua vontade para os homens. Então, quando nós podemos ler aqui pontualmente, versículo por versículo, faça isso. Lê, se você puder, no dia de hoje, quando você está estudando a introdução desse livro, lê o primeiro capítulo todinho. Se você puder ler umas 2, 3 vezes, 5 vezes, faz essa lição de casa aí bíblica. Lê o primeiro capítulo. Você vai entender que Paulo quer trazer a consciência a nós, igreja. Preste atenção que nós vamos entrar em algo poderoso aqui. Paulo quer trazer a nós a consciência de quem já somos. Paulo quer trazer em nós
Paulo quer colocar e inculcar à igreja a consciência de quem você já é e não daquilo que você pode ser um dia. Você já é. Paulo está falando que em Cristo nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Toda. Não falta mais nenhuma bênção para chegar até você. Mas talvez eu trouxe uma complicação aí, um problema, né? Mas pastor, tem bênçãos que eu estou aguardando ainda, eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Ele nos elegeu. Paulo está trazendo a consciência de quem já somos. E não numa caminhada para ser. Eu disse isso já muitas vezes e repito para a igreja do Senhor. Desde o Éden há uma pedagogia diabólica e uma pedagogia divina. O diabo diz, se você comer, você vai ser igual a Deus. E nós estamos todos os dias comendo para ser alguma coisa. Nós estamos correndo atrás para ser, para chegar em algum lugar. E Paulo começa a carta aos Efésios dizendo, vocês já são. Mas por que ainda certas coisas eu não consigo? Por que certas bênçãos eu ainda não alcanço? Porque o diabo quer tirar não a bênção, mas a consciência de que você já tem a bênção. Se você tiver 100% de consciência e de certeza que todas as bênçãos já são suas, o diabo ele perde totalmente a chance de tirar a tua fé, a chance das promessas não se cumprirem na sua vida. O diabo ele não vai na bênção e tira ela de você. O diabo vai na sua consciência e tenta fazer com que essa consciência do que você já é torne-se dúvida se você realmente é. Pelas suas falhas, pelas suas limitações. Será que eu sou? Será que Deus me escolheu mesmo? Será que Deus me elegeu mesmo? Será que eu sou abençoado mesmo? Quantas vezes eu e você já pensamos isso? Só que Paulo está dizendo, você já é. Eu estou trazendo a consciência de quem você já é e não aquilo que você ainda vai se tornar. Quem está em Cristo não vai ser uma nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Tudo já se fez novo, não vai se fazer. Pare para pensar que as promessas que quando nós estamos em Cristo são promessas do presente e não do futuro. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. Não seremos. Versículo 11. Nele digo em quem também fomos feito herança. Fomos feito. Não, a herança vai vir. Não. Aquilo, o arrebatamento, a volta de Jesus é a consumação do que já aconteceu. Jesus vai buscar aqueles que já são deles. Já são dele. Vai morar no céu, na vida eterna, quem já tem uma vida eterna aqui. O céu já está acontecendo para aqueles que estão em Cristo. Porque para aqueles que estão em Cristo, todas as bênçãos espirituais já têm. Porque aqueles que estão em Cristo já são elegidos. Porque aqueles que já são em Cristo já são predestinados. Versículo 5, ele nos predestinou para filho de adoção, nós já fomos adotados, nós não estamos trabalhando para Cristo, para Ele nos aceitar, Ele já nos aceitou. E é por isso que trabalhamos, porque já somos. Todo o nosso trabalho em Cristo, tudo aquilo que fazemos servindo a Cristo, é apenas a consciência do que já somos. Se eu sou um profissional, eu exerço a profissão, mas eu exerço a profissão não para ser. Eu exerço a profissão porque eu já sou. Para ser, eu estou lá no preparo, estou na escola, estou no curso. Para ser. Estou nas provas. Para ser. Mas quando eu estou em Cristo, quando eu levanto a minha mão e diz, Jesus reina na minha vida, desço as águas, como do pão, bebo do cálice, sou corpo de Cristo. Entenda uma coisa neste dia de hoje, nessa terça-feira, ou qualquer dia que você estiver assistindo isso. Você já é.
Em Cristo você já é. Paulo está falando. Eu quero trazer a vocês, igreja, a consciência de que vocês não vão ser alguma coisa, vocês já são. Não, pastor, um dia eu quero ser vencedor. Acorde, você já é. Se qualquer coisa que você está em Cristo colocando no futuro, isso é diabólico. Isso você está ouvindo a pedagogia do diabo. Não ouça mais. Ele tornou abundante para conosco. Você já é filho, você já é abençoado, você já é. Se você virar essa chave na sua vida e entender que você já é, meu irmão, você não está preparado para tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, em primeiro lugar, nessa introdução, Paulo quer trazer a consciência para nós, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Cristo, de quem já somos. Hoje, eu, Luiz, você que me assiste, você já é abençoado. Você já é filho. E nós agimos como já somos. Nós não agimos para ser, nós não adoramos para ser adorador. Nós adoramos porque já somos adorador. Nós servimos a Deus de todo o nosso coração, exercemos o ministério que Ele confiou. Deus te chamou para alguma coisa. E você exerce isso, é porque você já é. Quem uma vez parou é porque teve dúvida se vai chegar a ser. Isso é diabólico. Volte a fazer hoje. Porque você já é, em Cristo você já é. Amém? Segunda coisa que eu vi, o Espírito Santo, pela sua graça e favor, nos mostra nesse texto, nessa introdução desse livro, dessa carta, é a necessidade de ter ou a consciência do que já sou. Está um pouco ligado com aquilo que nós falamos na primeira vez, hein? Como assim a necessidade de ter? Tudo aquilo que eu me movo a partir de quem eu sei que sou, eu me movo por consciência e não por necessidade. Claro que nós temos as nossas necessidades, mas as nossas necessidades só nos alerta para entender que um precisa do outro. Na minha necessidade, Deus tem um dom para você suprir a minha necessidade. Deus deu uma virtude para você, um talento para você, para suprir a minha necessidade. E o talento que Deus deu para mim é para suprir a sua necessidade. E isso é o corpo que, juntos, ligados, a necessidade desperta a consciência do que o outro é. A sua necessidade desperta a consciência de quem eu sou. Eu sou filho. Eu sou corpo. E eu tenho essa consciência de que alguém desse corpo está necessitado daquilo que eu tenho. É para isso que as necessidades existem. Eu tenho necessidades para despertar em você algo que você tem que me edifica. Só que nós não nos movemos pelas necessidades, nós nos movemos pela consciência. Eu vou falar algo aqui que talvez você vai se assustar. Qualquer animal, preste atenção, qualquer animal faz um culto por necessidade. Qualquer animal faz um culto por necessidade. Você sabia? Você quer abrir uma congregação de formigas? Você quer abrir uma congregação de formigas? Coloca um pouco de açúcar em um lugar. E dá uma meia hora. Aí vem uma. Tem algo que supre a necessidade. Daqui a pouco tem quantas formigas ali? É um culto. Um ajuntamento para suprimento de necessidade. Olha como que o ser humano está rebaixando a graça de Deus. Será que eu e você estamos assim? Espero que não.
mas o diabo quer que a gente se movimenta pela necessidade. Vamos servir a Deus porque tem uma necessidade que Ele precisa me dar. Tem uma necessidade que precisa ser suprida. Eu vou para o culto por causa da necessidade. Eu amo a Jesus por causa da necessidade. Eu faço isso por causa da necessidade. Então eu sempre faço para ganhar algo. Isso eu estou igual uma formiga. Uma congregação de formiga no meio do açúcar, irmãos. E um povo que não alcançou a consciência do que já é em Deus e fica girando em torno de uma necessidade. Vamos porque hoje a gente precisa, o trem apertou, a gente precisa servir a Deus. É a mesma coisa de um formigueiro no meio do açúcar e de um povo atrás de migalhas. Vou lá porque é meu milagre, vou lá porque vai que a profecia vai falar comigo. Deus fala com você o tempo inteiro, você que não ouve. Não precisa vir um profeta de longe. Precisa você ter a consciência de quem você já é. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida hoje. Você é filho de Deus. Você tem sobre si todas as bênçãos dos lugares celestiais. Quer que eu leia de novo? Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, não vai abençoar, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos já estão sobre a igreja de Cristo. Todas. Mas não, vamos para a gente ser, vamos para a gente chegar a algum lugar. Esse estudo hoje é para você parar um pouco, dizendo: o diabo está me colocando igual aquele ratinho naquela roda, correndo atrás, e não chega a lugar nenhum. Já percebeu aquele ratinho correndo naquela roda? Corre, atrás de alguma coisa. Nós estamos assim. A nossa geração está assim porque perdeu a identidade, a consciência de quem é. A crise hoje é de identidade. Então a gente está correndo atrás de ser alguma coisa, porque a gente não sabe o que é. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dessa geração. O entendimento. Irmão, se você entender quem você é em Deus, acabou para Satanás. Acabou. Se você entender quem você é, acabou. Se você entender quem você é, nem certas coisas que você faz questão hoje, você nem vai fazer mais. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que nele eu sou. Sem Cristo não. Sem Cristo eu tenho dúvidas mesmo. Sem Cristo eu sou nada. Sem Cristo o diabo faz pinta e borda, me chama disso, me chama daquilo, eu acredito, se mata, eu vou me matar, né? Acaba com a tua vida, entra, cai de lama no pecado, cai de lama nos vícios, porque você não sabe nem o que você é, e é o que as pessoas falam que vale, mas em Cristo não. Em Cristo nós somos abençoados. Esse estudo hoje é para trazer consciência. Você parar e falar: calma aí. Jesus foi batizado, foi no deserto. O diabo tentou tirar a consciência de quem Jesus era. Se tu és filho, se, esse se, irmão. Esse se é o ponto de interrogação. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Jesus: diabo, você não vai trazer crise de identidade em mim. Eu sei quem eu sou no meu Pai. E aí tudo que você faz para Deus, você serve a Deus porque você já é. Eu não estou pregando a palavra aqui para ser um pregador, não. Eu não estou entregando a você essas pérolas do céu para ser alguma coisa, não. Eu estou entregando porque eu já sou filho. E o filho tem a responsabilidade do reino. Então eu estou expandindo o reino para quem está ouvindo. Então, Paulo quer trazer para nós a consciência do quê? Do que vamos ganhar? Não. Do que já ganhamos.
Do que vamos herdar? Não, do que já herdamos. De quem vai nos escolher? Não, daquele que já nos escolheu, daquele que já nos amou, daquele que já nos abençoou. Entenda isso. Eu estou repetindo isso porque você precisa entender. Muita coisa que acontece na nossa vida, que a gente para, que a gente entrega o chamado, que a gente larga a mão do arado, é por causa disso. Eu disse na igreja que gratidão é algo eterno, porque o que Ele nos deu é eterno. Eu tenho que ser grato o tempo todo, porque todos os dias eu sou, eu não vou ser. Eu não vou ser, eu sou. É isso que Paulo está dizendo. E ele está trazendo para nós que nós precisamos nos mover pela consciência do que somos. Por que eu vou servir a Deus? Para ganhar algo? Não, já ganhei tudo. Eu não vou mais por necessidade. Quem é por necessidade é mendigo. Quem é por necessidade é a formiga no açúcar. O diabo quer colocar a sua adoração tão lá embaixo. Lembra de Nabote, a vinha de Nabote? Antigo Testamento, Livro dos Reis, vinha de Nabote. Acabe querendo comprar a vinha de Nabote, a vinha lá em cima, porque vinha um lugar alto, para fazer de horta. Horta é no chão. Eu quero pegar aquilo de cima e colocar embaixo. É isso que o diabo quer fazer. Pegar as coisas do alto e colocar lá embaixo. Pegar a sua adoração. Deixar de você parar de adorar, porque você é filho, para você adorar por uma bênção, por um milagre, sendo que você já é abençoado. O diabo, você pode perceber, irmãos, igrejas aí lotadas, portas lotadas na internet, profecias, tal, número de CPF e tal, para que lotar? Vem cá, ó, tem o açúcar tá aqui é o lugar dos milagres. O açúcar está ali. E o formigueiro indo lá atrás das necessidades. Quando você coloca a sua roupinha, vou servir a Deus, vou estar lá na porta recepcionando meus irmãos, vou pegar o microfone, vou adorar, vou no hospital, vou orar por alguém, vou preparar uma palavra hoje porque eu vou pregar, vou amar o meu irmão, vou orar pelo meu irmão porque eu sou igreja. Não é para ter algo, é porque eu tenho a consciência. A Bíblia diz que o véu que estava nos olhos, as escamas dos olhos de quem eu sou caiu e agora eu sei quem eu sou. Então agora não se mova mais sobre as coisas de Deus por necessidade. Se mova por consciência de quem você é. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque você está achando que uma palavra vai suprir a sua necessidade? Ou porque você sabe que você é filho e você está conhecendo mais e mais o seu pai e você ama estar perto da sua palavra, perto dele, perto do corpo? Dia de culto, você vai no culto para suprir uma necessidade ou você vai pela consciência de que você é a igreja? Você é abençoado, é por isso que eu estou lá. É porque eu vou adorar, porque eu sou alguém em Deus. Paulo está dizendo, não se mova pela necessidade, porque até a formiga se move pela necessidade. Se mova pela consciência de o que Deus fez na sua vida. E aí, Paulo nos ensina nesses textos que a bênção vem primeiro que a ação. Eu não faço para ser abençoado. Ele já me abençoou antes mesmo de eu existir. Olha só o versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É porque eu fiz alguma coisa, minha irmã?
não porque ele quis. Versículo 4, olha que poderoso. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que poderoso. Antes da fundação do mundo, você existia, eu existia. A bênção veio primeiro de eu existir. A bênção que está sobre a tua vida, sobre a minha vida, ela já estava preparada antes mesmo do mundo existir. Olha que poderoso isso, meu. E hoje você passou a existir e ainda você tem dúvida que Deus está contigo? Você tem dúvida de que em Cristo você é vencedor? Você tem dúvida de que você é mais que vencedor? Você tem dúvida? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Quero encerrar isso para você meditar. Livro do Gênesis. Vamos para a Bíblia para você entender um pouco mais do que Paulo está falando. A consciência que o Espírito Santo está exigindo de que você tenha hoje. Você já é. Criação. O homem foi criado no sexto dia, né? E o homem cai, desobedece a Deus. A única coisa que o homem não podia fazer, ele fez. Se achou autossuficiente em um Deus que o criou. Tentou cobrir a sua nudez com folhas, não conseguiu. Foi a primeira vez que o cordeiro foi morto, simbolizando Jesus que iria ser morto no nosso lugar. Porque só o cordeiro pode tapar, perdoar, limpar a sujeira do nosso pecado. As folhas de figueira são coisas dessa terra. Nada dessa terra pode nos perdoar, nada nessa terra pode nos limpar. Só que você já... Vou ler de novo lá em Efésios. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu quero encerrar esse estudo aqui falando isso. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O animal que foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva nasceu, foi criado em que dia? Só para você entender. Vou resumir. O cordeiro que foi morto para cobrir o pecado de Adão e Eva nasceu antes de Eva. No dia da criação dos animais, Adão e Eva não tinham sido criados ainda. Então, eu quero repetir isso aqui. A bênção vem antes da sua ação. Deus não está assustado com a sua ação. Mas Ele já preparou para a sua ação uma bênção de perdão. Aleluia! No dia em que o cordeiro nasceu dos animais, Adão e Eva não tinham sido criados ainda. Ou seja, o perdão veio antes de eu existir. Deus preparou primeiro o perdão que eu precisava para depois me criar. O que é que o Senhor está fazendo criando esse cordeiro? Não, ainda não existe quem precisa do cordeiro, ainda não existe, mas vai existir. Então eu vou preparar o cordeiro primeiro. Eu vou criar o cordeiro primeiro, para depois criar aquele que vai precisar do cordeiro. Aleluia. A bênção veio antes mesmo. Jesus já tem tudo, já preparou tudo. Quando Adão foi criado, depois Eva foi criada da costela de Adão, o cordeiro já tinha sido preparado há muito tempo. O cordeiro que foi morto veio antes. A bênção veio antes. Você entrou no dia de hoje,
As bênçãos deste dia já estavam preparadas antes de você entrar nele. Você entendeu por que nós precisamos ser gratos? Você entendeu? Eu quero orar neste dia de terça-feira. Eu quero orar para você entender essa introdução desse estudo. Você entender que você já é em Cristo Jesus. Leia o primeiro capítulo todo desse livro. Faltou, acho que 10 a 8 versículos aí que eu não li. Leia e entende quem você já é. Pare de correr atrás do que você quer ser. Receba aquilo que você já é nele. Viva sendo quem você já é em Cristo. Pastor, eu não trabalho para Cristo ainda porque eu preciso ser melhor. Não, você já é, começa. Pastor, eu ainda não faço a obra de Deus porque eu preciso ser. Não, você já é. Você já é. Você já é abençoado com todas as bênçãos. Você já é eleito, você já é filho, você já é escolhido, você já é abundante, você já é abençoado, você já é. Paulo está tentando dizer, trazer a consciência. Ei, entenda que você já é. Se você já é, para que ficar correndo atrás de necessidades? Para que se mover de acordo com a sua necessidade? Não vai mais à igreja por necessidade, não, irmão. Vai à igreja porque você já é igreja. E entenda que a bênção veio primeiro. Antes da fundação do mundo. Você já estava escolhido. Antes da fundação do mundo. Você já estava separado. Antes da fundação do mundo, ele já te amava. Que amor é esse? E aí você vai colocar o seu coração nos amores que veio depois nessa vida, que daqui a pouco nem existe mais. Se renda ao amor eterno de Deus. Deus abençoe o teu povo, Jesus. Espírito Santo, traga consciência neste momento. Transformai-vos, Senhor, pela renovação do vosso entendimento. Só haverá transformação se o entendimento for iluminado pelo Senhor. E que entendimento é esse? O diabo quer continuar fazendo esta pessoa ser mendigo das necessidades. Mas neste dia, Senhor, nós seremos conscientes do reino que somos. Nós somos filhos, agiremos como filho. Nós somos adoradores, agiremos como os adoradores. Nós somos eleitos e agiremos como os escolhidos do Senhor. Não para ser, mas já somos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, entra neste lar, entra neste coração. Levanta, Senhor, esta mulher. Levanta esse homem que está em casa agora aflito. Levanta essa mulher, Senhor, que está decepcionada. E entenda que não interessa o que acontece ao redor dela, ela já é. Mas ela precisa se posicionar como sendo alguém escolhido pelo Senhor. Deus, abençoe essa vida. Abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.